Irmãos, boa noite. Quem está com saudade de Samuel? Pode se assentar, vocês vão ficar comigo mesmo. Amém? Samuel está bem, pode acender a luz. A Cris está de viagem, está com os pais, cuidando da saúde dos pais. O pai dela está com um tumor, se eu não me engano, nos rins, há alguns anos, vem tratando. Sua mãe quebrou a mão. E Deus está fazendo uma obra lá e com o tempo ela vai contar para nós esse testemunho, se Deus quiser. Amém? E esses dias eu estou de companheiro do Célio. Eu e ele estamos juntos. Tá? Queridos, eu quero ministrar uma palavra para vocês essa noite. Alguns irmãos podem até enjoar. Alguns ouviram aqui no domingo. Outros ouviram no retiro na segunda-feira de manhã. Outros ouviram no Malamã ontem. E vocês vão ouvi-la, não novamente, mas de uma outra perspectiva nessa noite. Eu quero trabalhar de uma nova perspectiva, embora eu vou falar algumas coisas que já falei, que se faz necessário, mas eu quero fechar com uma outra perspectiva, mas também quero ser um quanto breve com vocês. Muita alegria de vê-los, de estarmos juntos. Temos mais do que nunca uma missão como igreja daqui para frente de se unir. Porque demos um passo agora de enviar uma família tão querida para o treinamento missionário. Hoje o Cleiton e a Mayara também não está aqui, porque a Mayara pegou férias uma semana e o Cleiton está passando com ela esse tempo de férias. Retorna sábado para Porto Ferreira e domingo está aqui conosco. É muito bom quando você sabe quando um membro da igreja está. Talvez vocês pensem que é pegar no pé, mas uma olhada que eu dou na igreja, quando eu não vejo alguém, preocupa a gente. Preocupa muito saber onde está. Então quando você manda uma mensagem, não vou por esse motivo, não estou por este motivo, você não sabe o alívio que isso traz. A pessoa não pode ser membro de uma igreja e ela achar que ela não faz falta e ela não precisa dar satisfação de onde ela está. É muito bom quando você diz, não estarei por esse motivo, ou estarei fazendo isso. Isso te dá cobertura espiritual, porque você presta conta, você como membro presta conta. Então, digo para vocês que é muito bom quando nós sabemos aonde as ovelhas estão. Problema nenhum quando alguém está na praia, quando o Ricardo está agora em Israel. Quando você sabe onde está, há uma tranquilidade tremenda. Então aprenda a falar aonde você está. Porque sabendo aonde você está, isso vai trazer uma paz na vida dos irmãos e uma paz principalmente no coração do pastor que precisa velar pela sua alma. Eu li com vocês no domingo aqui, Atos capítulo 1 em diante. Hoje eu quero ler Atos capítulo 10, versículo 1 em diante. Eu quero ler Atos capítulo 10, versículo 10 em diante. E eu quero trabalhar uma ideia de introdução. Eu orei hoje pela tarde. Eu estou procurando fugir desse texto, mas não estou conseguindo. Irmãos, um aviso aqui hoje e um aviso no domingo. Eu vou falar durante esses dias. Nós estamos querendo voltar com um seminário de teologia e BBC. Nós formamos aqui na igreja 23 alunos de 30 que começaram em 3 anos. Observe você que de 30 pessoas, isso é um fato histórico. Nós conseguimos formar 23 alunos. É eu que dou aula. Eu faço questão, posso convidar um lá uma vez ou outra, mas teologia é algo muito perigoso, mas muito perigoso. Se você não souber ministrar para uma pessoa, dependendo da maturidade espiritual dela, você acaba com a vida dela.
A pessoa a Bíblia diz que a letra mata e o espírito vivifica. Então uma pessoa para prestar um curso de teologia, ela já deve ter a sua fé firmada em Deus, porque afinal de contas ela vai aprender agora como se formou as estruturas do cânon, quem é o reino norte, quem é o reino sul. Bibliologia, como foi formado os papiros, quantos escritores a Bíblia tem, introdução dos livros da Bíblia, formação da Bíblia, quem escreveu o Pentateuco, trechos, se você não conhecer a história da Bíblia, se você não entrar afim, escatologia, como entender os sinais do fim dos tempos, as posições escatológicas que se tem, cristologia, doutrina da salvação, o seminário, o curso de teologia livre, é uma aplicação total à sua vida, é um investimento. Veja, comprar carro não é investimento. Comprar carro, obrigado, Leandro, não é investimento. Você vai passar lá em casa para medir depois a cara? Senão eu não quero não. Então você vai lá, então tá bom. Porque pobre, não vão na casa de pobre. Queridos, o seminário de teologia é um investimento pessoal. Nós mandamos agora obreiros para a convenção, e a convenção exige pelo menos o básico em teologia, e todos os nossos irmãos, líderes hoje, têm o pleno em teologia. São 36 disciplinas, 7 módulos, tratando de escatologia bíblica, doutrina dos últimos dias, como entender os últimos tempos, o Apocalipse, como entender esse livro afinco. Teologia do Velho Testamento, teologia do Novo Testamento, as cartas paulinas, epístolas paulinas, o objetivo de cada uma. Quando você termina esse curso e volta a ler a Bíblia, você entende tanta coisa. Cultura do tempo bíblico, linguagem bíblica. A matrícula custa R$180. Nós queremos começar dia 1º de junho esse seminário. Por isso eu quero dividir em 2 vezes essa matrícula. E a parcela mensal é R$80. E o curso, ele é semestral. Você paga por módulo. Em cada módulo vai haver uma matrícula novamente. Preste atenção. De 6 em 6 meses há uma rematrícula. Eu fiz esse curso. Hoje no Mandaqui, se eu não me engano, a parcela de um curso hoje é R$100 mensal. Para você fazer o curso de teologia. 100 ou 150. Baratíssimo. Porque se você paga, eu paguei para a Gabi fazer aula de teclado, Vilela, algumas pessoas aqui pagaram, R$200 por mês. Durante um ano, com contrato. Pagamos R$200. Um ano, foi isso? Um ano. R$200, eu não tenho um arrependimento. É investimento, olha a igreja hoje. Se eles não tivessem feito aula, nós estávamos aqui, só Deus sabe como. A teologia vai te acrescentar muito na tua vida. É claro que se começa com 30, se termina com 15, porque alguns no meio do caminho vão olhando para o dinheiro, nossa, R$80. Não é dinheiro para uma academia, não é dinheiro para uma roupa, mas para as coisas de Deus a gente tem essa dificuldade. Quem quiser mais informações sobre o curso, deve entrar no grupo, depois pode até sair. Lá no grupo eu vou dar todas as informações. Eu não vou ficar dando informação para quem está entrando. Eu vou esperar por um período, vou fechar o grupo e ali eu vou começar a dar orientações. Então é R$180. A cada 6 meses você renova a sua inscrição. Você tem a carteirinha do IBPC de estudante. Você tem direito com essa carteirinha de redução em cinema, no parque, para onde você vai. É um curso livre de teologia que vai do básico, do médio ao pleno. Você pode fazer somente o básico, que é 2 módulos, e parar. E receber o certificado de curso básico de teologia. Você pode fazer o médio, que é o 4º módulo, e parar. Ou fazer todos os módulos e concluir o pleno. Trancar e voltar em um outro momento, concluindo aonde você fez. As igrejas nosso Brasil para Cristo, em vários lugares, as pessoas querem esse curso e não conseguem. Não tem. Na nossa região aqui, na nossa superintendência, não tem esse curso. Não é qualquer igreja que tem um seminário teológico funcionando. Eu estou, depois de começar esse seminário, eu estou com um compromisso. Segunda noite na igreja para dar aula, nós queremos colocar o ar-condicionado para funcionar e fazer ali em cima essa sala, com lousa, tudo direitinho.
Terça-feira eu tenho Gêmeos, o Getsemane em Porto Ferreira. Quarta-feira, culto no Malamã. Quinta-feira, culto aqui à noite. Fico sexta e sábado para preparar a mensagem para o domingo. Para ministrar no domingo. Mas louvado seja Deus por isso. Por estar comprometido. Então, se você tem desejo realmente de conhecer a Bíblia, você precisa investir. Fazer um investimento. E é um investimento que no final você vai ver que valeu a pena. Então, são 3 anos, toda segunda-feira, de 8 às 11, sendo ministrado. Você vai fazer provas por cada módulo, você tem uma avaliação. Não é nada difícil, não vamos dificultar para você. É provas em grupos, pode formar em grupos para fazer essa prova. Então você não vai ser, você vai receber nota em grupo, você vai poder consultar no livro. Não tem nada para dificultar. O intuito é trabalhar durante esse curso a sua vontade, a sua dedicação, o seu desejo de servir a Deus. Estamos tentando formar uma turma esse ano. Se for possível, faremos. Se não, começaremos quando possível. Tá? Então a gente vai publicar no grupo da igreja. A Dani falou que há pessoas de fora da igreja. Precisa ser batizado, tá? Tem que ser batizado. Vai vir do IBBC, vai vir de São Paulo. A ficha para preencher com a assinatura do pastor local, autorização, sua data de batismo. Então, precisa ter pessoas ímpias não faz esse curso. Tá? A pessoa primeiro tem que ser convertida. E eu tenho cuidado de ministrar teologia, porque teologia, se você não tomar cuidado, desvia, tá? Eu estou falando sério. A pessoa pode desviar, porque a pessoa sempre pensou que a Bíblia desceu do céu flutuando, né? Ela imagina que esse livro um dia foi achado igual a Aparecida. Surgiu do mar. Quando ela começa a estudar a origem, como foi formado, de que jeito foi formado, ela começa a entender toda essa estrutura, ela precisa ter realmente uma maturidade espiritual. Então, o seminário é 180 a cada semestre, você renova a sua matrícula, e para cada módulo há uma renovação, e ele é a segunda-feira à noite, às 8 horas até às 11. Tá? Fizemos assim com uma turma aqui. Quantos que formaram na turma? Fica de pé, por favor, dos 23 alunos que estão aqui na igreja. Olha isso. Então, pode sentar. Nós temos esses irmãos. Quando começou, você acha que começou uma galera. Mas esses chegaram até o fim. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Hoje possuem certificado de pleno, tem os módulos guardados em casa que podem pesquisar. E agora a gente quer continuar formando nessa igreja teólogos. Nós vamos ter agora o PiraCast. Aí imagina você receber perguntas no PiraCast e você não saber responder. Então nós precisamos ter capacitação bíblica, teológica, nós precisamos ter. E é um investimento na sua vida espiritual. Você vai ler livros, muitos livros, você vai estudar bastante, que vai ser indicado livros para você ler, pesquisas para você fazer, trabalhos serão dados e será um tempo de bênção. Amém? Então quem tiver interesse, deve entrar pelo link que eu coloquei no grupo da igreja, e lá sim, se tiver mais dúvidas, vai perguntando. Eu coloquei um vídeo do Hernande Dias Lopes, tá aí, tem como passar, vê no grupo da igreja aí, um testemunho dele, olha que coisa tremenda. Eu sempre falei na igreja uma coisa, escuta o que eu vou dizer para vocês, já é uma palavra de oferta para vocês. Fernanda, quando eu falo com ela as coisas, a primeira coisa que ela fala comigo, ela diz, que dinheiro? Eu sempre falei com ela, porque eu como marido, eu acredito que eu não sou o provedor da casa, embora eu sou o provedor para ela. Mas se eu vivo uma vida com Deus, Deus me dá a capacidade de prover as necessidades da minha família e da minha esposa. Quando ela me pergunta, cadê o dinheiro? Eu digo para ela, eu nunca penso no dinheiro para fazer as coisas. Mas nunca penso. A primeira coisa que passa na minha cabeça quando eu sonho não é o dinheiro. Quem pensa no dinheiro nunca vai conseguir. Jesus disse que o dinheiro, nós não podemos servir a Deus e a Mamon. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. E se nós temos planos, Ele vai estabelecer esses planos. Como? Os recursos vêm. Irmão, você quer ver a coisa acontecer? Começa algo grande.
que Deus ele vai te ajudar no processo. Agora, se você ficar amarrado, impedido, travado, e não lançar as bases, não vai para frente. Então, as pessoas quando vai fazer algo para Deus, ainda mais para Deus, deixa eu contar um testemunho para vocês. Nós renovamos o nosso compromisso com a Índia. Quando nós assumimos o compromisso de sustento com a Índia, essa igreja não tinha condição nenhuma de manter uma criança Dalit e de uma igreja Dalit na Índia. Eu quero que vocês orem, por favor, preste atenção numa coisa. Até hoje vocês não me viram viajar mais, mas o pastor Peter está voltando agora em maio para a Índia. E ele já me intimou, ele disse, eu quero ver você lá, pastor. É uma caravana que eu quero ir, eu quero estar. Então, me ajude em oração, por isso que na hora que chegar, eu vou pedir vocês podem me ajudar? E a Índia, vocês podem cooperar comigo? A Gabi deseja ir, eu disse para ela que o pastor Joel quando leva, vocês viram o pastor Peter falando, que na Índia não há respeito por mulher, eles violentam mulher, eles estrupam mulheres, eles não têm respeito por mulher lá. Então geralmente na caravana não se leva a mulher para a Índia, é um lugar complicado, o Oriente é muito complicado para a mulher, muito complicado. Mas voltando aqui ao assunto, eu nunca penso em dinheiro para sonhar. Nunca penso em dinheiro. Não coloco dinheiro nunca na frente. Tempo atrás eu sentei com ela no sofá e nunca mais eu vou esquecer. Eu falei com ela, um dia vamos ter 1 milhão. Nunca falei isso, nunca desejei isso. Mas como eu falo as coisas no reino de Deus, eu corro atrás, um dia eu vou mostrar para ela. Lembra quando eu falei com você? Olha aqui na conta. Nem sei o que eu vou fazer. Eu só falei que ia ter. Talvez eu vou ter para dar. Mas eu costumo crer na palavra, não no dinheiro. E às vezes as pessoas, irmãos, quando elas vão fazer... Aí deixa eu concluir para vocês. Assumimos a Índia. Vai nós todo mês. Juntamos um grupo de pessoas aqui de fora da igreja. Pessoas que nem da igreja era, com 10 reais. Chegamos a 700 e pouco. Colocavam dinheiro da igreja. Renovamos agora o compromisso com a Índia. Graças a Deus fizemos a renovação para mais 2 anos. Já enviamos Samuel e Alex, depositamos só esse mês 3.990. 1.990 da matrícula e 2.100 e poucos da mensalidade deles para estar lá só esse mês passado. Presta atenção. Está nós depositando dinheiro para a Índia, aí chega um momento que a gente está aqui, meu Deus, a gente precisa construir, pastor, a gente tem que acabar a igreja está na metade, a gente precisa colocar o telhado, falta recurso. Pastor Joel, quanto vocês precisavam? Pastor, nós precisávamos de uns 20 mil emprestado, estamos pagando todo mês ainda R$1.000. Faltam quantas parcelas, sabe? Quantos? 10. Todo dia eu peço perdão dessa dívida e ele me perdoa. Falta 10 de mil ainda, 10 mil que a gente está pagando por mês. Você imagina, o pastor está falando de dízimo. É 4 mil para sustento missionário, é 1.000 de parcela de empréstimo todo mês. Agora estamos correndo atrás. Ontem eu estava lá no culto, chegou oficial de justiça no culto lá. Você que é o pastor? Falei, sou. O que é isso? Dentro da igreja, uma intimação. O que é isso aqui? Dívida de 2014, 2015, mas a gente paga tudo em dia. Fui ver o alvará que a gente esqueceu de renovar da prefeitura. Cada igreja ser embargada daqui a 5 dias, porque não renovamos o alvará de funcionamento. Estamos correndo atrás agora, conseguindo bombeiro, e já tem uma taxa de 500 e pouco, tudo é um custo. Tudo é um custo que existe. E a Val correndo atrás de tudo isso para resolver. Desde do envio de Samuel e Alexa, resolvendo o documento, fazendo depósito, agora correndo atrás de prefeitura, de contador, de bombeiro, para resolver esse tipo de coisa, para a igreja funcionar. Para as coisas acontecerem. Emprestou dinheiro para a gente concluir a igreja. Um dia eu perguntei para ele, pastor, de onde veio esse dinheiro? Ele falou, de um fundo de reserva da Índia. A Índia levantou mantenedores mais do que podia, sobrou 22 mil e nós emprestamos para vocês. Voltou mais para nós do que nós ofertamos. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus devolverá
100 vezes tudo que nós fizemos para Ele, porque Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele ama a nossa fidelidade, o nosso coração, quando a gente confia nele. Eu tenho essa palavra para você nessa noite. Deus vai voltar para você tudo. Um dia você vai ver que você vai receber o estorno de tudo que você contribuiu no reino de Deus. É promessa dele. Então não tenha medo de contribuir, não tenha medo de ser fiel ao Senhor. Olha esse testemunho, vamos para lá. Se Deus leva você para o deserto, se Deus prova você, se de repente nessa escola do deserto a sua fonte seca, Deus não perdeu o controle. Deus está apenas matriculando você num estágio mais avançado do treinamento. Para que nesse momento você entenda que você tem que depender do provedor mais do que da provisão. Me permitam, por favor, contar uma experiência pessoal. No ano 2000 eu fui para os Estados Unidos para fazer um curso de doutorado em ministério na área de pregação. E a igreja que eu tenho o privilégio de pastorear há 32 anos, a Igreja de Vitória, na época votou uma verba para o nosso sustento. Chegamos a um acordo que $2.300 por mês seria suficiente. Agora é claro que eu tinha valores a deduzir desse montante. Primeiro, porque todo pastor é dizimista, pelo menos pressupõe que seja. Bom, se eu recebia 2.300, 230 já ficava na tesouraria, recebia líquido 2,70. Tem uma pessoa muito querida nossa que trabalha conosco, mora conosco já há 28 anos. E eu achei que não seria honesto desampará-la nesse período da nossa ausência. Continuei pagando o salário dela. O apartamento que nós morávamos foi para lá uma missionária, com o compromisso de pagar o condomínio. Só que ela mudou-se da cidade, 5 meses depois, eu tive que pagar o condomínio. O certo é que desse montante eu recebia líquido 1.300, 1.200, em torno disso. E eu vou para Jackson, Mississippi, com expectativa de meia bolsa no seminário, não recebi bolsa de 1 centavo. Quando eu chego lá, não tem transporte público, tive que comprar um carro velho. Não tinha escola pública para matricular as crianças, tive que pagar uma escola para eles. E eu e minha esposa levantávamos 4 horas da manhã para limpar a escola, para ganhar um desconto de $200 na mensalidade. Tínhamos que pagar aluguel, escola de inglês, seminário, e etc, e etc, e etc. Quando nós botamos tudo na ponta do lápis, a nossa despesa nunca ficou inferior a 3.000 por mês. Eu tinha um orçamento de 1.300 por mês. Nós tínhamos levado todas as nossas economias pessoais, todas. Só que com 5 meses a economia acabou. O carro que era velho quebrou. Levei para a oficina $1.350 para consertar. Eu não tinha dinheiro para tirar o carro da oficina. Não tinha mais dinheiro para pagar seminário. Não tinha mais dinheiro para fazer compra para casa. Para agravar o problema, me deu uma grande inflamação no punho. Eu não segurava nem o rodo, nem a vassoura mais. Não dava para limpar a escola. Então, menos $200 também no orçamento. E eu vi algumas situações semelhantes. Quando o aluno não podia pagar o seminário, o diretor ou alguém responsável fazia uma visita de cortesia e dizia o seguinte: já que você não pode pagar, o irmão está liberado para voltar para o seu país. Eu não queria ser mais pesado à igreja. E eu chamei minha família e disse: nós temos 2 opções. Ou voltamos frustrados, ou vamos pedir para Deus um milagre. Nós sempre pregamos que Deus é o Jeová Jireh. Nós sempre pregamos que Deus é o Deus da provisão. Então chegou a hora. E naquele momento nós nos ajoelhamos na sala e falamos para Deus: Deus, nós viemos para cá, nós temos um plano, um propósito, mas nós não temos recursos.
Então, nós queremos declarar aqui que nós cremos que se tu quiseres, tu podes nos abençoar, abrir uma porta, abrir uma janela, levantar gente aqui para nos socorrer. Quando nós terminamos a oração, o telefone tocou. E eu corri para o telefone. Era um convite para pregar na Pensilvânia, a 2.000 quilômetros de onde eu morava. Eu fui para aquela conferência sem o dinheiro do lanche no bolso. Quando eu terminei a conferência, quem dirigia o trabalho disse algo como que um óbvio ululante. Disse assim: meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América, e todo estudante é duro. Não sei nem se é profeta para falar um negócio desse. Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu saí daquela conferência com $5.500 de oferta. Um pastor me procurou depois do culto e disse: eu vou lhe mandar $300 por mês, até você terminar o seu curso. Eu voltei para casa chorando. Tirei o carro da oficina, paguei as mensalidades, fiz compra para casa, ainda sobrou dinheiro. Na semana seguinte, um outro telefonema, um convite para pregar em New Hampshire, a 2.500 quilômetros. Eu fui para lá. Quando eu estou pregando meu último sermão, vem um presbítero atrás de mim, e eu estou vindo dessa igreja, preguei nessa igreja domingo passado agora, e ele botou um bilhete dentro da minha Bíblia. Ele disse: eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou o nosso coração, e nós vamos mandar para você $600 por mês, até você terminar o seu curso. Terminado a conferência, me deram $2.500 de oferta. Para encurtar a conversa, eu recebi 21 convites para pregar, em 10 estados diferentes. Cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Um dia uma mulher fez uma viagem de 60 milhas de noite, debaixo de neve, que Deus tocara o coração dela para onde eu estava para me dar uma oferta. No dia que nós viemos embora, passamos o nosso tempo lá, concluímos o nosso curso. No dia que eu terminou o curso, já apresentei a tese, sem deixar nenhuma pendência para trás. Nunca nos faltou nada, nada. E a inflamação na mão era por um propósito. Deus não queria que eu gastasse o meu tempo lá limpando a escola. Deus queria que eu gastasse o meu tempo lá debruçado em cima dos livros, afiando o machado. Porque o tempo gasto em amolar o machado não é tempo perdido. Quando nós fomos ao banco no dia que viemos embora para fechar a conta, uma surpresa. Exatamente o valor das nossas economias pessoais que nós havíamos levado estava lá no banco. E Deus nos ensinou uma grande lição: quando a sua fonte seca, a minha fonte está jorrando. Quando a sua despensa fica vazia, o meu celeiro fica cheio. Nessa hora você precisa entender uma coisa: você depende do provedor mais do que da provisão. Glória a Deus. Deus te devolverá tudo que você tem feito para Ele. Não tenha medo. Na hora certa Ele chega e te mostra que Ele nunca tirou nada de você. Ele só tinha uma poupança, onde Ele estava guardando para abençoar a sua vida. Amém, querido? Atos capítulo de número 10. Confesso para vocês que eu não tenho desejo nenhum que Samuel e Alexa volte e fiquem em Pirassununga. Embora eles terão que voltar para passar um tempo aqui, porque nós vamos precisar levantar mantenedores. Dependendo do país que eles forem, o sustento chega aí a quase R$3.000 por mês, fora as passagens. Nesse meio tempo, eu não quero forçar vocês, mas eu estou orando a Deus, porque precisamos multiplicar a membresia da igreja, mas quem dá o crescimento é Deus. Precisamos alcançar pessoas, trazer almas. Eu vou dar uma direção para vocês, de uma coisa que eu nunca fiz até hoje, mas o Samuel me falou que o rapaz de uma determinada igreja não está indo, não está bem, chegou perto dele e disse que tinha um desejo de vir congregar aqui. Então ele disse para o cara: pensa direito, sua mulher vai lá. E eu falei: você não devia falar isso.
Se a pessoa está dizendo que já tem o desejo, e você conhece a sua igreja, deixa que eu ligo para o pastor lá, eu sempre ligo. E graças a Deus eu estou recebendo ligação de pastores hoje. A gente semeia, a gente colhe. Ninguém nunca ligou para falar que está recebendo um membro meu lá, mas eu ligo. Toda vez que chega alguém aqui, me dá o número do seu pastor. Pastor querido, o irmão da sua igreja está vindo congregar aqui, está vindo para cá, e eu quero saber de você, se você está bem. Ele já tem vindo, ele sentiu de vir para cá, quer ficar aqui, eu vou cuidar para o Senhor, pode ter certeza que eu vou ter todo o carinho, tenha a sua bênção, faço questão de ligar. Eu entendi que quando dá trabalho em outra igreja, vai dar aqui. Antes eu tinha ilusão que estava dando trabalho na igreja, porque o problema era da igreja. Hoje eu tenho certeza que se dá trabalho lá, dá trabalho aqui. Se não dava lá, não vai dar aqui. Mesmo assim, a gente não vai deixar de receber. Pelo menos eu sei que eu estou recebendo. Já sei que o que eu estou na mão. Então eu tenho cuidado de ligar, de informar. E ontem eu recebi ligação, ontem eu recebi ligação de um pastor, falando que é cristiano, pastor José, que a Tati era da igreja dele, trabalha inclusive com a Tati, um pastor querido, da Presbiteriana Renovada, lá da Zona Norte. Me ligou, falou que a Cristiana está indo frequentar lá. O pastor ficou alegre dela estar indo aí. Tem sua bênção? Eu falei, claro que tem, sabendo que o senhor é um sério, um pastor sério, uma igreja séria, eu fico feliz. Isso é muito bom quando você tem essa comunhão, tem esse contato e você pode conduzir as ovelhas para lugares que você sabe que ela está bem. Está indo para um lugar bom, não tem problema com isso, porque a igreja é de Deus, quem manda a alma é Deus e não dá. Agora tem uns que você não pode abençoar a forma que eles estão saindo, nunca. Mas nunca. Tem jeito. Se ligar para mim, eu falo, é contigo aí. Eu não aconselho. Não aconselho. Mas existe esse tipo de transição. Então ela tem ido lá porque a Beth e João estão sem condição de vir aqui, estão fazendo obra, tiveram Covid, eu estou esperando um posicionamento deles também. E, irmãos, olha, não estranhem. Eu acredito que daqui para frente a gente vai ser mais cauteloso no recebimento de pessoas. Por quê? Porque essa igreja, ela é uma igreja receptível. Nossa igreja é uma igreja que, sabe, eu vejo a Val aqui. A Val, o jovem pulou aqui hoje, amanhã está cantando. Não quer nem saber. A gente tem que batizar, empurrar para as águas. Vem, batiza, depois você batiza. Vem. Isaías pegou a mesma mania. Chegou um casal lá, já colocaram para tocar, é da nossa igreja, esse perfil de ser receptível, de cativar, de envolver, de querer que trabalhe. Só que a gente tem que tomar um cuidado, senão a gente vai recebendo gente muito rápido. Dá uma impressão que a igreja está crescendo, se as pessoas depois verem que não é legal, que não é o que ela queria, sai. Fica a impressão que a igreja está esvaziando. Então a gente tem que ter uma certa cautela, para não dar um inchaço na igreja. Fica uma sensação que está vindo muita gente, e o cuidado com a própria pessoa que está vindo, para ela ter um tempo, depois não se sentir constrangida de mudar. Então nós estamos orando, trabalhando como vamos fazer isso. A gente não quer ser frio, a gente não quer... uma pessoa quando é membro de uma igreja batizada, não dá para você ficar segurando ela quando ela vem para outra igreja, não dá para você impedir ela é membro. Ela faz parte do corpo de Cristo. Mas trabalhar num processo, às vezes, de não colocar a pessoa num ministério, num lugar... até que a gente vê que essa pessoa se firmou, não destacar, para a gente não ter uma sensação amanhã que a gente está perdendo, que não está. Simplesmente a gente está sendo um pouco apressado. Mas ninguém muda nada, continua receptivo do jeito que está, e Deus vai dando graça no caminho. Hoje também eu fiquei feliz pela decisão da Damaris, não vai voltar atrás não ainda. Vai se batizar também dia 19. E como não tem vaga no ônibus, no banco, a gente vai levar ela no bagageiro. Já conseguimos com o motorista para ela ir no bagageiro do ônibus. Então nós temos 6 pessoas para o batismo. Dia 19, um ônibus indo para a igreja no Mandaqui para festejarmos e celebrarmos ao Senhor, junto com aquela igreja maravilhosa, as igrejas da regional, e tomar a ceia do Senhor. Eu mudei a ceia nossa aqui para dia 20. Porque eu esqueci que se vai ter irmão que vai batizar, vai ceiar com a gente no dia 20. Então... a ceia vai ser no dia 20, no domingo. Amém? Vamos rápido aqui, Atos capítulo 10, versículo 10. Eu vou falar algo com vocês que mexeu muito comigo. E mudou um preconceito.
A gente às vezes nem sabe o quanto que a gente é preconceituoso, querido. O ser humano, por natureza, ele é preconceituoso. Roberto, já acha aquela referência para mim aí? De quando Samuel vai à casa de Davi, escolheu um rei? Guarda aí para mim que na hora certa eu vou te pedir, que Deus fala que não vê como o homem vê. Olha lá, Atos capítulo 10, versículo 10. Deixa eu dar uma pincelada. Quero terminar rápido essa mensagem. Os judeus tiveram algumas instruções na lei de não comer animal com pata rachada, com a pata com racho no meio. Isso envolvia porco, isso envolvia capivara, tudo que tinha a pata dividida no meio não deveria se comer, que era impuro. Assim como répteis, como peixe de couro. Havia várias coisas que Deus impediu a nação de Israel de não comer, de não praticar, porque era um costume das nações pagãs. E olhe para mim, comida gera comunhão, comida gera intimidade. Tanto é que o Salmo 1 diz que nós não devemos nos assentar na roda ou na mesa dos escarnecedores, no sentar com os escarnecedores, porque uma vez que você compartilha comida, você comunga. E Deus deu leis, instruções para que Israel não comungasse com outros povos, o que por várias vezes aconteceu no Velho Testamento. Aquele povo tinha a prática de que para conseguir dinheiro, queimavam os seus filhos a Moloque. Israel fez isso por se envolver e se relacionar com povos pagãos. Então um gentil não falava com um judeu, ou um gentil não podia seguir a religião judaica devido às suas práticas. Deus agora vai aparecer para o apóstolo Pedro, vai mostrar um lençol com tudo que ele disse que não era para comer, e vai dizer para Pedro: mata e come. Mata e come. Na hora que Pedro estava orando, Deus manda um lençol com tudo, dizendo: estou mudando isso. Está sendo mudado, e incrível, isso é mantido até hoje por algumas igrejas. Já tivemos até uma briga no final do ano por causa de um porco. Isso é mantido por algumas igrejas, está tão claro ali. Olha, Deus, olha o que Deus vai falar, olha, 10, ó. Tendo fome, queria comer enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia a terra preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum. Jamais comi algo impuro ou imundo. Outra tradução diz comum e imundo. A voz lhe falou a segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Para por aí por enquanto. Irmãos, existe uma coisa, quando o tema diz os cristãos santos são frutíferos, nós precisamos aprender uma coisa muito importante sobre nós cristãos. A Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. O que quer dizer isso? O que quer dizer que toda barreira que houver, eu e você somos agentes de Deus para quebrar essa barreira de relacionamento. Todo obstáculo, são nós que temos que ter a iniciativa de quebrar aquela barreira. Do que eu estou dizendo? O apóstolo Pedro,
Ele é levado por Deus a se aproximar de um gentil, coisa que um judeu não fazia. Cornélio queria Deus, Cornélio estava buscando a Deus, e Cornélio precisava que um judeu ministrasse a ele a palavra do Senhor, mas Pedro estava acostumado pela lei a não se aproximar de um gentil, e Deus está dizendo, mostrando para ele através dessa coisa impura, que quando ele chegasse à casa de Cornélio, ele não deveria tratar Cornélio como impuro, não deveria tratar Cornélio como gentil, porque Deus disse, não torne impuro o que eu já purifiquei. Pedro, quando vai na casa de Cornélio, ele compreende perfeitamente que Cornélio agora é alguém igual a ele. Deus havia recebido ele. Mas o que eu quero tratar com vocês é algo, eu quero ser bem breve nessa noite. Se tem algo que atrapalha a igreja a crescer, se tem algo que atrapalha a gente de fazer o nosso papel, de trazer vidas a Cristo, escutar o grito de pessoas. Olha como isso é sério. Eu já falei isso várias vezes, e agora eu estou orando a Deus para quebrar isso em mim. Tomara, Deus, que você não falou, mas talvez alguém aqui nessa noite já falou. Você já viu aquela pessoa que diz, só de eu bater o olho na pessoa eu conheço. Olha, eu tenho uma coisa que eu olho para a pessoa e já sei o que é. Mal nós sabemos que isso é um preconceito. O que é um preconceito? É conceber um conceito com antecedência. E pasme você, isso é uma coisa que Deus condena, porque só Deus conhece o ser humano, só Deus conhece o coração. Sabe por quê? Provérbios, se acharem, coloca na tela, por favor. Diz que é mais fácil conquistar uma cidade fortificada do que uma pessoa ferida. É mais fácil conquistar uma cidade fortificada. Imagine você, é mais fácil conquistar a Rússia agora, entrar na Rússia com toda a arsenal de guerra, tudo preparado. É mais fácil eu ir lá e prender o Putin do que eu tratar com uma pessoa que foi ferida, porque uma pessoa ferida, ela cria casca, ela cria reserva, ela não se abre facilmente porque ela não quer ser machucada de novo, ela é cheio de coisas. Mas aquele ser humano ferido, olha lá, o Provérbio 18, 19, ó, o irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Agora imagine você, que essa pessoa que você está dizendo, que só de olhar para ela, já sabe quem ela é, na verdade é uma pessoa que está ferida. Que era uma ótima pessoa, uma excelente pessoa, uma pessoa amável, uma pessoa que confiava, mas devido a uma traição, uma injustiça, devido, queridos, traumas que foram passando, ela foi criando uma casca, foi criando um outro perfil de pessoa. Eu me lembro, uma moça ia casar, alugou o salão, fez o convite, preparou tudo, e perto do casamento descobriu que o seu noivo estava a traindo. Procurou a sua avó e disse, vó, pensa no constrangimento, eu vou ter que cancelar esse casamento, eu vou ter que cancelar a festa, eu vou ter que cancelar os convites. E ela estava tão amargurada, e enquanto ela falava com a sua avó sábia colocou 3 chaleiras no fogo com água fervendo. Quando as águas começaram a ferver, ela colocou uma cenoura dentro de uma. Da outra, ela colocou um ovo. E a outra continuou fervendo, ela misturou o café, fez o café e começou a servir. Então ela disse para sua neta, filha, a vida é como essas 3 chaleiras. As coisas dessa vida e os problemas dessa vida têm 3 poderes de ação na nossa vida. Podem nos tornar pessoas duras,
difíceis, como esse ovo que entrou aqui mole, está saindo agora duro pela pressão da água e do fervor, ou a gente pode tornar a pessoa muito mole, fraca, sensível, depressiva, sem ação, como essa cenoura que entrou dura e está saindo mole, ou nós juntamos todos esses problemas e fazemos dele um café para o nosso crescimento e o aprendizado. Você tem que escolher agora qual das 3 chaleiras você vai querer para a sua vida. Então há pessoas que as circunstâncias que vieram sobre a vida dela moldaram ela. Ela não é aquela pessoa, mas por ser uma pessoa ofendida, ela se tornou o que a ofensa programou no coração dela. Então esse negócio de que eu conheço uma pessoa só de olhar, eu trabalhei com um senhor chamado seu Oswaldo, pensa num homem que eu dizia, meu Deus, o trabalho seria tão bom sem esse cara aqui, o trabalho seria tão maravilhoso se esse homem não existisse aqui na firma, mas que homem chato, homem turrão, homem responde a gente mal, tudo é no grito. Eu já estava cansado daquele homem. Um dia ele não aguentou, era hora de almoço, ele sentou e começou a chorar e falar com a gente. Vocês estão me vendo aqui, mas não sabem o que eu estou passando. Minha mulher do nada começou a ter problemas psicológicos. Outro dia eu cheguei em casa. Ela colocou fogo dentro de casa com nossos filhos e queria se matar. Eu estou aqui agora, eu não sei se ela está matando meus filhos, se ela está botando fogo na casa. Enquanto eu apagava o fogo, ligaram para o bombeiro e disse que alguém colocou fogo na casa. Os bombeiros pensaram que era eu. Chegaram na minha casa, meteram a escopeta no meu peito. Me jogaram dentro do carro amarrado, explicando que não era eu, apanhei. Depois tive que voltar em casa. E ele disse, ela já fez isso várias vezes. Eu estou aqui trabalhando, não sei se meus filhos estão morrendo agora. E ele chorava, e aí eu fui entender quem era aquele homem, por que ele estava daquele jeito, os problemas que ele estava passando. Nós que somos cristãos, nascidos de novo, não fomos chamados para tecer julgamento sobre as pessoas. Não somos chamados para condená-las. Nós temos o ministério da reconciliação. Quanto mais a pessoa difícil for, nós precisamos da graça de Deus e do Espírito Santo para penetrar no coração dela e reconciliá-la com Deus, reconciliá-la com a sociedade. Nós somos reconciliadores. Então esse negócio de que eu conheço a pessoa só de olhar, este preconceito, isso é diabólico. Deus não deu dom nenhum para ninguém olhar para alguém e já saber o que se passa na vida da pessoa. Isso é coisa nossa. E aí a igreja tem um problema, porque ela vai formando panelinha, porque eu chamo para o meu convívio do meu lar aquele irmão que eu já conheço, aquele irmão que eu me dou bem com ele, eu chamo para o meu dia a dia aquela pessoa que eu tenho afinidade, e aqueles que vão chegando, que são estranhos, que são diferentes, eu me distancio, não deixo ele entrar no meu espaço. Por isso que a igreja deixa de crescer. Igreja é lugar para ex-prostituta, ex-traficante, ex-drogado, ex-ladrão, ex-tudo que você imaginar. Tudo. Ex-petista, tudo. É uma classe difícil, é a pior que tem, mas a igreja é lugar deles também. Então, presta bem atenção agora. Pedro está sendo mandado por Deus ir à casa de um gentil Cornélio. Quando nós lemos aqui o versículo de número... Então está bem claro para vocês, ó. O irmão ofendido é mais inacessível, olha só, do que uma cidade fortificada. Gente do céu. Deus teve que falar 3 vezes com Pedro, para Pedro entender. Quantas vezes você acha que eu e você temos que falar com alguém? Tem gente que fala assim, eu não aguento mais falar com essa pessoa. Eu já falei 1000 vezes, não desanima. Deus falou 3, Deus que é Deus falou 3. Por que você está desanimado de falar 1000? Porque olha lá, a pessoa foi ofendida, traída. É por isso, pelo amor de Deus, olha, que Deus me guarde quando eu falo isso com vocês. Eu tenho um casamento de 25 anos, eu não tenho desejo nenhum, mas não estou livre disso não, tá? Vou jogar limpo aqui para vocês pensam que pastor, nego olha para pastor, pensa que pastor é boiola, que pastor não tem prazer, não passa por tentação, você está enganado. Eu não me coloco num pedestal não.
Mas tem uma coisa que eu cresci num lar de traição. Eu cresci num lar que eu era filho de um adultério, meu pai era casado, minha mãe era da casa de prostituição, eu cresci sendo chamado de bastardo pelos meus irmãos, filho do meu pai com a minha madrastra. Eu sei o que é viver num lar de traição, de adultério. Por isso que vocês têm um pastor que detesta isso. Detesto traição. Que Deus me dê graça. Eu não estou dizendo que amanhã, se Ele tiver misericórdia da minha vida, eu não venha cair num laço. Que Ele me livre. Se isso acontecer, eu vou ter que chegar para minha esposa e falar, e chegar para a igreja e contar, e o pastor Joel vir, colocar outro pastor, e segue-se a vida. Embora eu peço muito a Deus a morte, por isso que eu nunca tive medo de morrer. Deus, se um dia eu for adulterar e trair minha esposa, traz a morte antes, me mata. Por isso que eu não tenho medo de câncer, eu não tenho medo de nada. Porque eu sempre orei a Deus que eu prefiro a morte do que o pecado. Porque é muito ruim quando você fere alguém. Imagine você olha na cara de sua mulher, você diz que ama ela todo dia, amanhã ela descobre que você está traindo ela descobre o que isso traz no coração da mulher. Eu acho isso uma covardia. Eu não consigo lidar com um homem que assume a mulher, que tira ela da casa dela, que faz um filho nela e vira as costas para ela e vai embora. Eu não consigo lidar com esse tipo de homem. Me desculpe, gente. Mas e aí, pastor? Vou ter que lidar, é igreja, eu tenho que quebrar essa barreira, esse preconceito. E eu tenho que viver, eu vou ter gente assim, eu vou ter que passar por cima disso e lidar. Mas para mim é difícil, porque eu fui treinado nessa escola. Eu passei nessa escola. Então quando eu vejo uma mulher, uma mãe, que luta, que trabalha, que tem o seu lar, e o homem dizendo que está indo embora, porque não tem mais prazer nela. Quantas vezes o meu prazer acabou no casamento? Quantas vezes eu disse para a Fernanda que não amava mais ela me disse que não amava, e Deus foi restaurando isso. Casamento passa por inverno. Eu nem sabia que ia falar isso. Nem estava no meu esboço. Então se vem para mim e fala, o prazer acabou por ele. Eu penso em quantas mulheres deixadas pelo seu marido. Isso é uma covardia, gente. Isso é uma covardia. A gente está cheio de homem. Homem que fala, eu sou homem, eu tenho duas mulheres. É um frouxo. Homem de verdade tem uma esposa só, cuida dela, ama ela e respeita. Homem que tem duas mulheres é um vagabundo. Um sem vergonha. E eu nem vou falar mulher que tem dois homens, tá? Eu vou ficar só com os homens. Isso é uma covardia. Mas eu tenho que lidar com isso. Eu sou pastor, preciso amar todos. E Deus transforma até este. Mas, porque cresci nesse ambiente, viu quanto foi ruim para mim, para minhas irmãs, para a mulher do meu pai, a dona Jaci, que até hoje liga para mim, conversa comigo, semana passada ela ligou para mim, eu vou na casa dela, a Fernanda sabe, eu tenho mais relacionamento, e fui morar com ela, com a minha madrasta, do que a minha própria mãe. Morreu meu pai, morreu minha mãe e hoje ficou a minha madrasta. E ela liga para mim lá do Rio, perguntando como é que eu tô, liga para mim sempre, conversa comigo, manda eu ir na casa dela, me dá comida, temos um bom relacionamento. Porque eu sempre disse para ela, dona Jaci, a senhora cuida do meu pai, passa, costura a roupa dele, ainda dava dinheiro do INPS dela para sustentar a gente. Eu disse, eu valorizo a senhora. Meu pai não valorizou, mas a senhora pode ter certeza que eu aprendi muito com essa situação. Isso me ensinou a respeitar a minha esposa. Quando a gente consegue aprender com o erro dos nossos pais. Mas a gente é cheio de preconceito. Pedro disse, de modo algum, desde pequeno eu não como nada disso. E cria-se um preconceito. Então a Bíblia diz que há pessoas que estão marcadas pela ofensa. Olha o apacentai. O apacentai diz que as pessoas estão gritando. Mas muitas delas nem sabem que estão gritando pedindo socorro. Então é você que tem que identificar quando o ser humano tem problema, mas ele não tem condição de pedir ajuda. Ele não sabe pedir ajuda. Você já viu aquela mãe que não consegue abraçar o filho? O filho que não consegue abraçar a mãe? Eles não conseguem se abraçar, eles não têm esse carinho, porque foram criados desse jeito, então tem essa barreira. Como é bom um abraço de uma mãe.
Eu ganhei um aperto de mão da minha mãe, mudou a minha vida. Eu tinha 18 anos que minha mãe não fazia nada comigo, só o fato dela estender a mão, mas isso mudou tanto. Um abraço de uma mãe é tão gostoso. Um abraço de um pai é tão gostoso. No começo do culto a Fernanda falou, se abracem. Não, a pandemia, vai passar coronavírus. O mundo está lá pulando carnaval, ralando um no outro lá. A Globo que dizia fica em casa, está lá filmando. Foliões em grupos pequenos. Aí daqui a pouco começa, cuidado com o coronavírus. Coronavírus só problema para a igreja. Só para crente. Crente tem medo de coronavírus, folião de carnaval não. Para com isso, pelo amor de Deus. Para com isso, pelo amor de Deus. O mundo sempre vai ter essas coisas que vai investir contra a igreja. Agora eles estão lá. Agora a pandemia não tem pandemia mais, agora é guerra. A televisão vende coisas para te apavorar, vende notícia ruim. E você está comprando essa notícia ruim. E tem gente que teve medo de ficar na igreja, medo de abraçar, medo, é tudo que o diabo quer, esfriar a gente. Se tem uma coisa que essa igreja tem forte, é o abraço, é a recepção. Fiquei tão feliz quando foi falado isso no começo do culto. Falando de preconceito, porque Deus vai falar com Pedro. Olha só, o versículo de número 23, olhe na tela. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinham convidado. Quando Pedro, entrando na casa de Cornélio, dirigiu-se a ele e prostrando-se aos seus pés, o adorando. Mas Pedro fez levantar-se dizendo, levanta, eu sou homem como você. Nós somos iguais. Não se sinta menos do que eu. Não se sinta menos do que eu. Sabe, eu ia pregar 3 tópicos nessa noite, eu quero citar só os 3 rapidamente. O primeiro, Deus disse para Pedro, não torne impuro aquilo que Deus purificou. Eu quero que você tenha consciência, com o cuidado que você tem que ter em se dirigir à pessoa do seu irmão. Cuidado como você trata o seu irmão. Não chame de impuro o que Deus purificou. Pessoas convertidas são meninas dos olhos de Deus. E a Bíblia diz que se alguém chamar o irmão de raca, é réu de inferno. Então a primeira coisa que eu quero te falar, cuidado como você trata uma pessoa salva, lavada e remida no sangue de Jesus, porque Deus é com ela. Mas Deus é comigo também, mas quem está tratando mal, chamando de impuro, ofendendo, é você. Então cuidado, quando você se dirige a um irmão, porque Deus disse, não chame de impuro, não difame aquilo que eu purifiquei. Segunda coisa nós vamos ver nesse tópico. Nunca permita que o teu irmão se sinta menos do que você. Nunca permita. Nunca deixe ele ter o sentimento que ele é menor do que você. Sempre levante ele. Quando ele estiver diante de você, de cabeça baixa, se sentindo ninguém, ergue ele e diz, Deus é com você. Deus é na tua vida. Deus está contigo. O Senhor está com você. Não desanime. Cornélio levanta. Versículo 34 do capítulo 10. Terceira coisa que eu quero que você aprenda. A primeira coisa. Repita comigo, primeira coisa. Não chame o seu irmão de impuro. Porque Deus já o limpou. Deus já o purificou. Então cuidado como você fala do seu irmão. Deus disse, não chame de impuro a quem eu purifiquei. Cuidado quando você se dirige a uma pessoa que nasceu de novo, porque Deus é com essa pessoa. Segunda coisa, nunca permita que o seu irmão se sinta abaixo de você. Tem hora que as pessoas me pedem perdão, eu disse, não é para me pedir perdão, não foi com esse objetivo
que eu estou falando essa coisa com você. Então tem hora que você sempre vai ter que levantar o irmão, pegar na mão dele e jogar ele para cima e dizer, levanta-te, levanta. Nunca deixe que o teu irmão diante de você, ele se sinta alguém pior do que você. A Bíblia diz que nós temos que ter uns aos outros em alta estima, em alta consideração. Nunca põe alguém abaixo, nunca permita que o teu irmão se sinta menos do que você. E a terceira coisa, entenda. Então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata pessoas com parcialidade. Nunca seja parcial com o seu irmão. Ser parcial é tratar um de uma maneira e o outro de outra. É dar um tratamento para um e para outro. Eu me lembro muito bem. Eu estava na cidade de Três Rios. Era novo na fé, vou ter que confessar isso. Novo na fé, tinha uns 3 anos de convertido. Eu estava na rodoviária. Veio uma mulher. O senhor sabe o horário de ônibus? Sei, querida. Nem sabia. Fui lá no quadro, vem aqui olhar no quadro aqui. Olhei, muito obrigado, tal, de nada, com licença, tal. Veio um cara bêbado. O senhor sabe o horário de ônibus? Sei não. Enche não. O Espírito Santo falou comigo. Você, hein, cara de pau. Já viu aquele irmão que está dirigindo, a mulher bota a mão na faixa, o pé na faixa de pedestre, ela nem coloca, ela só pensa, ele já freia o carro. O nego pode até bater na traseira dele. Vai passar um homem, ele acelera. Bora, seu moleza, não sabe nem passar. Não trata ninguém com parcialidade. Você tem que saber tratar as pessoas igual ou iguais. São as 3 coisas que eu queria destacar para você, que Deus espera no nosso tratamento com pessoas. Mas voltando para o nosso assunto e concluindo. Nós precisamos aprender que Deus nos chamou para buscar reconciliação com pessoas que aparentemente os nossos olhos olham e diz para nós, tal pessoa é assim, tal pessoa não presta. O Cleito falou no Gêmeos de sexta-feira, quando eu fiz essa pergunta, que quando ele foi trabalhar na firma, uma senhora que trabalhava na limpeza. Você já viu, às vezes acontece isso. Você olha para a pessoa, ela olha para você, e vocês descobrem que não gostam do outro. Nunca se falaram, nunca conheceram, mas só no olhar deixaram de se gostar. Então ele disse que ele reparou que aquela mulher olhava para ele diferente dos outros, olhava para ele com a cara estranha. Escute isso que eu vou dizer para você, hein? Pedro está orando quando Deus está falando com ele para ir à casa de um gentil. Está orando, escute isso. Então ele disse, essa mulher não gosta de mim, mas ficava um distante do outro, nunca tinha se falado, nunca trocaram uma palavra, até que um dia um amigo chegou nele e falou, rapaz, aquela mulher da limpeza falou que não vai com a tua cara de jeito nenhum. Ele nunca tinha feito nada a ela. Ele foi orar, e o Espírito Santo disse para ela, procure ela e peça perdão. Como assim, meu Deus? Eu não fiz nada para ela, que não gosta de mim. Procure ela. O Senhor falou no primeiro dia. No segundo dia falou com ele de novo. Ela estava numa sala limpando, diz ele que aproveitou que ela estava na sala, abriu a porta e de repente ele falou com ela, eu preciso falar com a senhora. Olha como ela respondeu ele. O que você quer? Ele disse, não, calma. Eu só vim aqui dizer para a senhora que se eu fiz alguma coisa, que eu não sei o que eu fiz, eu queria lhe pedir perdão. Eu queria lhe pedir perdão, eu queria que a senhora me perdoasse se eu fiz alguma coisa assim que eu não sei o que eu fiz. Ele disse que na hora o semblante da mulher mudou. Ela sorriu, olhou para ele e disse, que isso, você que me perdoa, eu não tenho nada contra você. Ele falou que a partir daquele dia, aonde aquela mulher o via, ela fazia questão no meio de todo mundo de dar a mão para ele, ô Cleito, tudo bem com você? Ele quebrou o tabu, ele reconciliou, ele buscou o coração daquela mulher. É por isso que nós temos que ter coragem de nos aproximar do vizinho. Sabe aquelas pessoas na sociedade, às vezes a gente cria um preconceito, a gente nunca conheceu a pessoa, só porque alguém chegou para a gente e falou mal daquela pessoa, a gente também pensa mal daquela pessoa. E cria ranço com aquela pessoa.
Mas nós temos o ministério da reconciliação. E há pessoas feridas na sociedade, há pessoas de acesso difícil, mas Deus nos deu o dom de quebrar cadeias de coração e de nos aproximar de pessoas. Agora, pelo amor de Deus, eu concluo essa mensagem dizendo para você: nunca deixe o diabo botar na tua mente que você conhece uma pessoa só de olhar para ela. Você não tem essa habilidade. O que você tem, na verdade, é um preconceito. Você é uma pessoa preconceituosa. Só que você não dá nome ao seu pecado. Então você chama isso de um dom satânico, que não tem esse dom na Bíblia, que você olhando para a pessoa, você conhece ela. Você não conhece ninguém se não conhecer a história da pessoa. Sabe quando eu fui conhecer o meu pai? 6 meses antes dele morrer. Eu sempre me perguntei porque meu pai, tudo que ele falava gritando. Por que meu pai não tinha estudo, gente? Por que eu tinha que estar na rodoviária com meu pai e ele me perguntar: lê o nome desse ônibus que está chegando aí. Por que eu ia para o colégio e dava o dia dos pais, eu não podia levar um bilhete para casa que ele não lia? Por que meu pai não estudou? Às vezes eu via as pessoas brincando, porque a nossa cidade chamava Paraíba do Sul, e as pessoas que sabiam que ele não sabia ler, falavam: um dia o pai do André pegou um ônibus para Paraíba, pensando que era Paraíba do Sul, e foi para Paraíba lá do Norte, lá, viajou ao contrário. Zombavam com isso me constrangia muito. Mas naquela época não tinha bullying. Se você ficasse nervoso, aí que piorava mais ainda. Até que 6 meses antes de meu pai morrer, eu entrei no carro com ele. O lugar onde ele morava, que ele foi criado, virou um lugar de terrenos, começaram, e eu fui passar lá porque o meu irmão estava fazendo uma obra, e ele disse: eu nasci ali, não tinha nem mais casa. Tinha um poço ali, eu nasci ali. Falei: pai, você nunca falou do seu pai, você nunca me falou do seu avô. Seu pai morreu de que idade? Aí ele foi me contar a história. Eu fui conhecer meu pai 6 meses antes da morte. Ele falou: eu morava numa casa de chão de barro. Eu e o meu irmão. Minha mãe traiu o meu pai com um lavoureiro. Olha a história da família, histórico de traição. Tem maldição na família. Você não sabe disso, talvez um dia eu pregue sobre isso, sobre demônios familiares. Eu quero contar uma experiência sobre isso com você. Você sabia que tem demônios que eles ficam na família, acompanham a família há muito tempo? É por isso que você vai num centro espírita, chega lá e fala: eu quero falar com a minha avó. Aquele demônio que vive na tua casa, conhece toda a sua vida, vai lá, manifesta no espírito e começa a conversar com você como se fosse a sua avó. E você acredita que a sua avó está falando lá de não sei aonde. Meu pai então me disse: minha avó fugiu com outro homem e deixou eu com 12 anos e meu irmão com 14 anos sozinho na casa. Porque sabe o que aconteceu com o pai dele? O pai dele, não aguentando a traição, tomou veneno de lavoura e se matou. Meu pai desde os 12 anos ia para o Serasa no Rio de caminhão trabalhar, não pôde estudar, não teve opção de estudar. Ele disse que quando ele foi morar com a minha avó dizia: cadê o dinheiro da pensão? Não tinha, ela jogava uma cavadeira, aquele ferro de abrir buraco na parede, fez um buraco, ela quase matou a minha tia, socando a cabeça dela na mesa. Minha avó só gritava, só batia, tudo para ela era bater. Foi nesse ambiente que ele foi criado. Sem estudo, sem amor, sem abraço e no grito. O que ele daria para a gente? Aí eu fui conhecer o meu pai, mas aí já era, ele morreu. Eu estou falando isso agora, 2 anos atrás. Eu convivi com ele. Mas você não conhece ninguém se não conhecer a história da pessoa. Você tem que entender por que ela está naquele momento, o que levou ela naquele momento. Porque ela já assim, o ser humano às vezes ele é formado pelas circunstâncias. E infelizmente acontecem coisas na vida dele que levam a ele a ser daquele jeito. Mas ele não queria ser assim. Eu nunca quis usar droga, gente. Eu com uns 14 anos de idade, na minha cidade com 22 mil habitantes, eu fui o melhor aluno da minha cidade em redação. O melhor aluno, eu sempre sonhei em estudar. Sabe como eu fui usar droga? Um dia que minha mãe virou para mim dentro de casa e falou: você tinha que ser igual ao seu tio. Seu tio foi preso com não sei quantos quilos de cocaína. Ela não valorizava estudo. Tirar nota para ela não era importante. Tanto que eu fiquei 4 anos nessa vida e com 18 anos eu fui aceitar Jesus com os meus pés. Meus pais não eram crentes. Eu nunca quis usar isso. E me arrependo.
ter experimentado essa desgraça, me arrependo de ter feito sexo fora do casamento, me arrependo de tudo isso. Você só conhece uma pessoa quando conhece a história dela. Para concluir, por que eu digo que você não conhece uma pessoa só de olhar, e você tem que quebrar esse preconceito, que isso está atrapalhando você ganhar almas, está atrapalhando você ajudar a pessoa, está atrapalhando você se aproximar de pessoas diferentes. Sabe por quê? Você já criou um preconceito. Esse tipo de pessoa eu gosto, esse tipo de pessoa eu não gosto. Quem é assim eu gosto, quem é desse jeito eu não gosto. Você já criou esse preconceito. E aí você não tem condição de ajudar todos. Quer ver um outro preconceito que tem no meio do evangelho? Prega o evangelho só para quem está doente, quem está necessitado, quem está com câncer, quem está com problema. Enquanto pessoas que não têm problema nenhum, igual Zaqueu, precisam ouvir o evangelho. 2 Samuel o quê? 15. 1 Samuel 16:6. Coloca na tela. Olha só como é que você não conhece uma pessoa de olhar. O profeta Samuel vai à casa de Davi. Olha lá. Vamos ler um pouquinho o anterior, o 4. Versículo 4 do capítulo 16. Samuel fez o que o Senhor disse. Volta ao 3. 1. Vai no 1. O versículo 1 aí. Já vamos ler a partir. Ó. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venha em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e o convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou. Olha o preconceito. Preconceito é um conceito concebido com antecedência. Com certeza, é este o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o... Esses dias, só para concluir, eu vi um vídeo de um cara escuro, com aparência africana, dentro de um shopping, e a polícia o prendendo. E ele dizendo: essa abordagem está errada. E ele deixando, colocando a mão dele para trás, ele dizendo: peraí, vocês estão abordando errado. Daqui a pouco ele senta e ele diz: vocês estão me tratando mal. Conversa vai, conversa vem. Ele diz: sabem que eu sou? Eu sou um agente da CIA. Só porque era negro. Estava vestido comum. Um agente da CIA. Vi também um senhor chegar mal arrumado numa agência de carro, com uma roupa suja, ser mal recebido. Mas aquele senhor tinha dinheiro para comprar o carro à vista. Nós temos essa mania de olhar a pessoa pelo estereotipo, de analisar a pessoa pela aparência. Gente, Deus olha aqui dentro, só Deus conhece, só Deus sabe. Nós temos que parar com essa mania de ser preconceituoso, senão a gente está impedindo outras pessoas de virem a Cristo. Fulano de tal é fofoqueiro. Por que que ele se tornou fofoqueiro? Por quê? Às vezes é uma pessoa que vivia dentro de um lar. Já viu aquele lá que o pai e a mãe têm mania de contar para todo mundo o que acontece dentro de casa? Você vai num lugar, a mãe está falando: essa noite eu briguei com meu marido, não sei o quê. Ou o pai está falando o que aconteceu com a mãe. E o filho cresce naquele ambiente de expor o lar, expor a casa, falar tudo o que está acontecendo.
Só Deus conhece pessoas, você não conhece ninguém. Nós somos chamados para reconciliar pessoas, para aproximar pessoas. Nós somos chamados para que os corações sejam quebrados, se voltem para Deus e pessoas machucadas sejam curadas. Nós vimos o testemunho da Daniela, dizendo que trabalhando, ninguém se aproximava dela por ser muda, e a Gisele tomou a iniciativa de se aproximar dela, mesmo sem saber falar, mas se comunicando, e hoje a menina é uma bênção, posta coisas da Bíblia, ela faz linguagem para surdos, postando um devocional. Tudo demanda da gente quebrar o preconceito. Se aproxime de pessoas difíceis, ore a Deus e diga: quebra essa barreira em mim, esse preconceito de eu achar que tal pessoa, eu não vou com a cara dela, que eu não gosto de tal pessoa. Nós cristãos fomos chamados para ser como Cristo. Cristo entrava na casa de fariseu, Cristo falava com prostituta, Cristo falava com matador, Cristo falava com todos. Enquanto tivermos preconceito, nós não vamos escutar o grito das pessoas, daqueles que estão indo desesperadamente para a perdição. Todos nós temos esse preconceito social. Todos nós temos uma ideia de como a pessoa deve ser, ou uma expectativa de como elas devem nos tratar. Criamos um estereotipo do que o ser humano deve ser na nossa concepção. E aí temos um mundo só para aquela pessoa, e no nosso mundo não cabe outras pessoas. Eu quero orar com você nessa noite. E pedir a Deus nesse momento. Que talvez você lembre agora, Deus vai lembrar de você uma pessoa difícil. Deus vai trazer na sua memória uma pessoa difícil. Uma pessoa que talvez você pense: meu Deus, Pedro estava orando e na hora da oração Deus falou com ele: procura fulano de tal. E ele disse: é um gentil, é um impuro. Deus disse: ele não é impuro. A Bíblia diz que Jesus morreu pelo mundo. Ele deu a sua vida por todos. Todos têm acesso a Deus. E nós, irmãos, nós que estamos aqui dentro, temos o ministério da reconciliação. Temos o poder de aproximar pessoas de Jesus. Se você me conhecesse quando eu me converti, você me detestaria. Você não sabe que trabalho eu dei quando eu vim para a igreja. Um dia eu levantei um machado dentro da igreja para matar um irmão. Fomos fazer uma peça, Nascimento de Jesus, e eu era o Zacarias. Fomos arrancar a madeira no meio do mato. O irmão, em vez de ir, ficou no bar, deixou a gente se ralar no meio do espinho. Arranquei aquela árvore e venho arrastando para a igreja. Quando entra na igreja com a árvore para enfeitar lá, ele fala: pastor, deu o maior trabalho da gente tirar. Eu falei: você não foi, seu mentiroso. Levantei o machado e disse: fala mais uma vez que eu arranco o teu pescoço. O pastor disse: que é isso, rapaz? Vocês vão fazer a peça de Jesus, quer matar um outro? É um massacre de Jesus? Vocês vão fazer o nascimento de Jesus ou Herodes matando as crianças? Quero saber não, pastor. Mentiroso. Você não sabe o trabalho que eu dei, eu era uma pessoa difícil. Mas sabe, olha o que eu li para vocês no versículo 10. Deus disse: não chama de impuro que eu. Um dia estavam os jovens na esquina, e chuta de quem estavam falando? Estavam falando de mim. Ele: André é problemático, não pode participar do culto jovem, ele é assim, é assado. O líder de jovens estava no meio. Antes de eu chegar, o líder de jovens disse: parem agora. O Senhor falou comigo: parem de falar do André, porque ele disse que ele cuida dele. Quando eu cheguei, ele falou no meio daqueles jovens: estavam aqui falando de você, mas eu quero te dizer que o Senhor é com a sua vida. Ele disse para mim que ele cuida de você. Você não sabe como aquilo me levantou, ele me protegeu. Sabe o que Deus falou comigo nessa noite? Atos 10:10. Não chame de impuro que eu purifiquei. Não chame de comum. Cuidado como você se refere a essa pessoa que está aqui dentro, que foi comprada pelo sangue de Jesus. Ele pode ser uma pessoa difícil para você. Ele pode ser uma pessoa de temperamento difícil. Ele pode ser uma pessoa problemática. Mas ele é comprado, lavado e limpo pelo sangue de Jesus. Ele pode ser o que for, mas ele é filho de Deus.
Não chame de impuro o que Deus purificou. Ah lá. Não chame o seu irmão de impuro. Ele é santo. Não porque ele faz boas obras, mas porque Jesus o santificou. Não chame de impuro. Cuidado você que tem essa mania na igreja de: eu olho para fulano, esse irmão está de falsidade, esse irmão quer isso, só vai atrasar a tua vida. Deus não te deu permissão de fazer isso. Deus não te deu autorização de se dirigir a ele dessa forma. Deus quer que você chame ele de irmão. Deus quer que você coloque ele para cima. Deus quer que você levante ele. Essa é a mensagem do Senhor nessa noite. Não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E vocês são lavados e remidos no sangue de Jesus. A Bíblia diz que vocês são herdeiros e co-herdeiros do trono da graça, meninas dos olhos do Senhor. E não deve ser aceitado menos do que isso. Você é filho, não é criatura. Ele disse: nunca, Pedro. Ele está falando com Pedro. Não chame Cornélio de impuro. Eu o purifiquei. Eu o limpei. Então a partir daqui, para com isso. Para de colocar estereotipos sobre o teu irmão. Trate ele com honra. Deixe o julgamento para o Senhor. Deus, eu lhe peço nesse momento, em nome de Jesus, que todo preconceito seja quebrado em nossas vidas. Só o Senhor sabe como eu sou preconceituoso. Eu não sei se esses irmãos são mais preconceituosos do que eu, mas eu tenho tanta dificuldade com isso, meu Deus. Tem hora que eu me pego olhando para as pessoas e fazendo julgamento delas, condenando elas. Oh Pai, tem misericórdia da nossa vida. Porque se esses irmãos me conhecessem no começo da minha caminhada, iam dizer: nunca isso será pastor, nunca isso será um obreiro. Mas porque o Senhor me vê o coração e usou pessoas para me levantar quando eu estava me sentindo nada, aqui estou, Senhor. Aqui estou. Há pessoas difíceis aos nossos olhos, mas nos dê graça de atravessar todo o ferrolho. Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. E se há pessoas com acesso difícil nessa comunidade, pessoas cujo coração está trancado por feridas, nos dê graça de alcançá-las agora. Nos dê a graça de ir até elas. Se elas disseram que não gostam de nós, nos dê a graça de nos aproximarmos dela e mostrarmos que não é isso, Senhor, e quebrarmos todo o preconceito em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.